Bom dia, povo de Deus, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, a sua família abundantemente. Quero compartilhar com você uma palavra até então conhecida nossa, conhecida da igreja, mas é uma palavra que, olhando aqui por um outro lado, temos aqui um novo entendimento. Eu quero passar para você esse entendimento, e você que está buscando a Deus, você que está precisando de um milagre de Deus, você precisa ser confiante, você precisa ser uma pessoa confiante, você precisa acreditar nesse Deus, você precisa descansar nele. Lança para longe, para bem longe essa ansiedade, essa preocupação. Para de focar os teus olhos no problema, na luta, na doença, mas creia que Deus está com você. Creia que Deus está com a sua família. Creia que Deus está cuidando de todas as coisas. Vamos crer dessa maneira. Aqui o inimigo tem se levantado furiosamente. O inimigo aqui estava se levantando contra o povo de Deus. O inimigo estava tentando contra Israel, contra a cidade de Judá, para acampar em volta, para tomar tudo para ele, para tirar tudo para eles. Mas existia um homem de Deus no meio desse povo chamado Ezequias, rei Ezequias, que tinha ele uma intimidade com Deus, uma confiança em Deus. Ele acreditava que Deus era com ele, assim como eu creio que Deus é comigo e Deus é com você. Eu creio que Deus vai te dar a vitória, eu creio dessa maneira. Qual é a sua luta, qual é a sua necessidade? Confia em Deus, vamos confiar nele. Talvez contra você tenham se levantado pessoas, talvez contra a sua família tenham se levantado pessoas, talvez seja aí um problema financeiro, um problema sentimental, um problema talvez até mesmo na saúde, uma doença que surgiu, um problema grave, mas confia em Deus. Deus está no controle, Deus não perdeu o controle da situação. Aqui Ezequias então, vendo o povo ali desesperado, vendo o povo com medo, o povo aflito, um povo sem saber o que iria fazer, Ezequias então traz uma palavra a esse povo. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Esforçai-vos e tem de bom ânimo. Isso aqui, meu irmão, você não pode perder. Você não pode perder o ânimo de estar buscando a Deus. Você não pode perder o ânimo de buscar o Senhor e de se esforçar. É necessário esforço. É necessário você se esforçar para buscar a Deus. É necessário você se esforçar para vir à igreja, para ir a uma igreja onde a palavra de Deus tem sido ministrada. Por mais que a sua luta seja grande, por mais que os obstáculos sejam tantos, você precisa ser animoso, você precisa erguer a cabeça, você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, ou por causa do resultado do exame. Não se espante, ele está dizendo. Qual foi o resultado do exame? O resultado do exame, talvez o doutor, a doutora, talvez alguém falou que é grave, talvez alguém falou que, olha, cuidado, que isso é muito perigoso. O Senhor está trazendo uma palavra para nós nessa manhã. Qual foi a má notícia que você recebeu na sexta-feira? Qual foi a má notícia que talvez alguém tenha recebido hoje? O que aconteceu? O que está acontecendo? Ele está dizendo, não tenha medo, não se preocupe não, porque Deus não perdeu o controle da situação, da sua família, da sua vida, dos seus negócios. É Deus que está trabalhando, é Deus que está operando. Então a palavra vem de encontro com a nossa necessidade. Deus usou Ezequias para trazer essa palavra para aquele povo, de acordo com a necessidade deles, de acordo com o momento que eles estavam vivendo, um momento difícil, um momento de apreensão, um momento de medo, um momento que gerava medo, temor no coração das pessoas. E aí Ezequias diz, olha, tenha bom ânimo, esforçai-vos pessoal, vamos animar, tenha bom ânimo, não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior, olha só, porque há um maior conosco. Você precisa entender que há um maior conosco do que com eles. Por mais que seja
o problema grave, por mais que a notícia foi ruim, se você precisa entender que existe um Deus com você, existe um Deus vivo e poderoso que está com você para te dar vitória. Existe um Deus grande, forte e poderoso que está pronto para trabalhar, para entregar na sua mão a sua bênção. É esse Deus que vai entrar lá naquela casa. É esse Deus que vai operar no coração da esposa, no coração do marido, no coração do filho. É esse Deus que vai entrar com a providência da cura, do milagre. A doença, o problema é grave. Ei, existe um Deus maior. Existe um maior que está conosco. O maior está do nosso lado. O maior está do lado da igreja. O maior está do lado da sua família. Enquanto o diabo, Satanás quer matar, roubar e destruir, Deus quer te dar vida e vida com abundância. Ele está dizendo: acalma o teu coração, porque aquele que é maior está do nosso lado, está do meu lado, está do seu lado para te dar vitória. E aí no versículo 8 diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo, isso aqui que me chama a atenção, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Palavra positiva, palavra mimosa. O povo confiaram naquilo que Ezequias estava falando, eles acreditaram, eles deram crédito. Então peraí, se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Ei, chegou a sua vez, chegou a hora do seu milagre, chegou a hora da sua vitória. Deus tem milagre para você. Deus tem vitória para você e para a sua família. Há um maior conosco do que com eles. Ei, há um maior conosco do que com eles. Entenda bem, conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. Ele vai nos ajudar. A batalha está grande, a luta está grande. Se prepara, porque o Senhor dos senhores, Rei dos reis, entra com você nessa batalha para te dar vitória, para restaurar a família, para libertar o filho, para libertar a filha, para transformar a sua história. Talvez tem muitas pessoas que estão vivendo como derrotado e fracassado, mas o Senhor tem feito de você mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Deus é contigo, Deus é com a sua família. Que Deus abençoe, tenha um bom dia. Pai, obrigado. Meu Deus, eu te louvo por esta palavra. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já proveu todas as coisas em favor dessa família, Pai. E como ministro, meu Deus, da tua palavra, eu repreendo agora toda atuação do mal, toda obra maligna, toda força contrária, toda força do inferno, espírito de mortandade, de tristeza, de angústia, toda amarração financeira, toda obra do mal, sai agora, em nome de Jesus. Pai, assim o abençoo. Aonde chegar esta palavra, esta oração, esta mensagem, que chega também a bênção do Senhor, o socorro do Senhor, porque eu creio que o Senhor está com ela e com ele para abençoar e para dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê? Crê somente e verás a glória de Deus.